Maravilha! Retornando então da nossa quinta aula, segunda parte da quinta aula, né? Que interessante observarmos a alegoria que Paulo faz aí de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael e de Isaac, né? Onde a gente observa aí as obras da carne representada por Ismael e o fruto do Espírito representado por Isaac. A partir do momento que você coloca para fora a carne, que você coloca para fora a alma e você deixa o Espírito governar, se você der ouvidos ao Espírito, não vai haver mais condenação. É isso que Paulo explica em Romanos capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Olha só, capítulo 8 de Romanos, versículo 1 a 7. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se o Espírito, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então Paulo começa dizendo: nenhuma condenação há mais para aquele que não anda segundo a carne. Se você não andar segundo a carne, andar segundo o Espírito, é óbvio que não vai haver condenação. Por quê? Porque na verdade você está andando segundo a vontade de Deus. Então nenhuma condenação há se você não andar mais segundo a carne. Muitas são as consequências da carne e nós temos que aprender que, mesmo se arrependendo, tem um preço, tem uma consequência, né? Mesmo se arrependendo, temos que conviver com a consequência aí até o final. Pela misericórdia, Deus vai dando graça, e pela misericórdia, muitos aí, a consequência não é tão grave, né? Mas algumas pessoas vivem aí com a consequência o resto da vida, né? Uma situação aí que ele gerou na carne, e agora ele vai ter que manter essa consequência até o fim da vida. Como, por exemplo, a situação de uma vida promíscua, de uma vida dissoluta, né? De uma vida aí sem compromisso tal, e contrai aí um HIV, um soro positivo, ele vai ter que conviver com isso até o final da vida. Essa é a consequência. Mas Deus perdoou? Deus perdoou. Pela misericórdia ele pode curar, mas muitas vezes a pessoa vai ter que conviver com isso até o fim da vida. Então nós temos que entender que a obra da carne, a sugestão da alma, ela vai gerar a obra da carne. A obra da carne vai gerar uma consequência, né? Ismael custou um preço muito caro e custa até hoje, né? A gente vê até hoje que os ismaelitas ou a nação árabe é o pedrinha de areia, o grãozinho de areia no sapato dos judeus, né? Então a gente observa que Ismael custou um preço muito caro, não só para Sara e Abraão, mas para toda a linhagem, toda a sua descendência. A nação de Israel
vive até hoje em briga e briga terrível com o jumento selvagem e vai ser aí até a batalha final dos últimos dias, né? Agora, Romanos 8,7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Então a questão é, se nós inclinarmos para a carne, é morte, e somos inimigos de Deus. Se pendermos ao Espírito, é vida e nos tornamos amigos de Deus. Voltando para Gênesis capítulo 10, Gênesis capítulo 21, versículo 10, Gênesis 21, 10, e disse a Abraão, deita fora esta serva e seu filho. E disse a Abraão, deita fora esta serva e teu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Sara está dizendo para Abraão, manda embora Ismael, manda embora Agar, que eu não quero que eles herdem junto com o meu filho Isaque. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho, era a semente dele. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. É da linhagem de Isaque, é da linhagem do judeu, é do filho da promessa. Por isso que, na verdade, a gente vê a fúria de Satanás contra essa nação até os dias de hoje, contra essa linhagem, essa descendência, tentando se opor, tentando fazer com que não se cumpra a palavra de Deus, mas tremendo engano e tolice, né? Aquilo que Deus falou desde o começo é o que vai acontecer. E mais é interessante a gente observar aqui que, por mais que pareça penoso, né, por ser filho, ele precisou subjugar a alma, a carne, a obra da carne, e existem coisas que a alma não quer abandonar, existem coisas que a alma não quer largar. Para você distinguir, discernir o que é da alma e o que é do espírito, tudo que é da alma vai sempre te levar a se afastar da vontade de Deus, vai sempre te levar a se afastar da palavra, do culto, da presença de Deus. Tudo que são coisas da alma vão te afastar da comunhão e da presença do Deus Todo-Poderoso. Tudo que é do Espírito vai te aproximar do Senhor. Isso é até na provação e na tentação. A provação te aproxima de Deus, a tentação te afasta de Deus, né? Então a provação é divina, a tentação é diabólica. E assim a alma e o Espírito. A alma, se você for esperar ela sentir para orar, você não vai orar nunca. Se você for esperar a alma sentir de jejuar, você não vai jejuar nunca. Por isso a importância de nós estarmos ligados à casa do Senhor. Por isso a importância de nós estarmos firmados no corpo de Cristo, enxertados no corpo. Colossenses capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desgovernado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós temos que despedir, nós temos que mandar embora o velho homem com seus feitos. O velho homem é representado aqui em Agar e o seu filho, né? Agar e a obra da carne, Agar e Ismael. Agar e os feitos na força humana, Ismael. Tem que deitar fora o velho homem e seus feitos, porque senão não vai prevalecer o espírito. Tem que fechar a porta, fechar a brecha que te leva ao pecado, que te leva a se afastar de Deus. O homem velho é representado aqui por Agar. Os seus feitos é representado aqui por Ismael. Note que se nós não lançarmos os dois, a mãe Agar, que representa os desejos da carne, e o filho Ismael, que representa a obra, a consequência
dos desejos da carne. Se não eliminarmos os desejos e as obras, ou seja, tem coisa que te lembra o pecado, te leva ao pecado. Queima, joga fora, desfaz, né? Não adianta você ter bebida em casa só para mostrar para quem for visitar a tua casa. Não, isso não convém ao servo de Deus. Ai, mas e o bar? O barzinho ali, você pode até ter comprado, né, um bar bonito, coloca os copos, as taças ali, põe refrigerante, coloca o copo, a taça ali, põe água com gás, põe coisas ali, aonde na verdade você vai se afastar da aparência do mal. Uma coisa que nós precisamos entender é que o que nós estamos demonstrando através da nossa vida, né? Isso é muito importante, porque você pode ter a maturidade adulta e tudo mais e entender que aquilo não te convém, mas o que você está demonstrando para o teu filho, para o teu neto, né? Que a bebida pode, que a bebida está ali em casa, então pode, não tem problema nenhum. Toma cuidado, né? Nós temos que despojar não só do desejo da carne, como também das obras da carne. Então não adianta somente não beber. Você tem que eliminar a bebida, você tem que tirar a bebida da sua casa, do seu lar, do seu convívio. E assim, então, você está rompendo com o fruto, com a obra da carne e com o pecado. Assim também como os demais desejos, né? Tem coisas que não convém mais ter dentro do seu lar, que não convém mais você acessar, você ligar, você conectar. Então, na verdade, você tem que cortar o desejo, cortar o mal pela raiz. E você não consegue vencer as obras da carne se você não corta pela raiz, né? Por isso que Jesus vai falar, se o teu olho não for bom, arranca e joga-o fora. Agora ele não está mandando amputar o olho, ele na verdade está falando, corta aquilo que leva o teu olho a ver o que é pecado. Corta aquilo, corta esse elo, essa conexão, essa ligação. Corta o que está por detrás do olho, desejo do que o olho possa estar querendo ver, né? Então aí, para a gente encerrar essa história de alegoria, Abraão então representa o espírito. Sarai representa a alma contenciosa. E aí Sarai vai sugerir, deita-se com Agar, porque pode ser que Deus falou que você vai ter o filho e não é meu. Então, na verdade, Agar representa o desejo da carne, né? O desejo da carne. Aí Sarai tem que ter uma transformação e para Sara e o relacionamento de Abrão com Agar nasce Ismael. Ismael é obras da carne, gerados do relacionamento, de uma sugestão da carne. E Isaac representa o fruto do Espírito, gerados pela promessa de Deus, quando a alma se submete ao Espírito, e aí então nós vemos aí essa grande promessa de Deus se cumprindo. Até hoje, a descendência de Ismael, os árabes afirmam que Isaac foi o filho, mas quem é o primogênito é Ismael. Por quê? Porque eles entendem só pelo lado homem, né? Do lado masculino, do lado machista. Então aí eles falam justamente quem é o primogênito é Ismael. Realmente, na questão de filho primogênito de Abraão é Ismael, mas o primogênito da promessa, da bênção, da aliança que Deus tinha aprovado a Abraão e Sara, esse é Isaac, né? Então nós observamos que primogênito de Israel, primogênito da descendência escolhida, da descendência separada da qual veio a linhagem do Messias, esse é Isaac. Mas a carne luta contra o espírito. E essa luta, essa batalha, não só hoje literal, né, de árabes contra judeus, mas ela também está dentro de nós, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Então, o diabo sempre vai sugerir, e ele resiste muitas vezes à ordenança de Deus, mas nós temos que submeter a alma à direção do Espírito para poder resistir à tentação, ao adultério, à fornicação, à pornografia, aos vícios, aos pecados. Deus só não mandou você fugir do que é mais forte do que você, mas Deus mandou você resistir ao diabo. Para fugir, você tem que fugir da alma, da carne, da tentação, dos desejos do pecado, né?
Ninguém é tentado naquilo que não o engoda. Satanás te estuda antes de poder fazer aí a tentação, né? Ninguém é tentado naquilo que não tem queda, que não tem atração. Então, na verdade, nós temos que estar vigilantes, entendendo que aquele que não tem fraqueza com bebida, o diabo não vai apresentar um convite para beber. Aquele que não tem fraqueza na prostituição, Satanás não vai apresentar esse prato. O diabo sabe qual é a tua fraqueza, qual é o teu ponto fraco, e ele vai preparar laços, ciladas sempre na tua fraqueza. Então, nós precisamos agora entender como é a natureza do homem. Eu já falei disso na primeira aula, mas vamos relembrar aqui como que o homem é composto. Gênesis capítulo 2, nós vamos ver de novo a formação, a vida dada por Deus, né? O Senhor Deus, o Yahvé, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé Elohim, que aparece mais de 2.500 vezes na Bíblia, no original o termo Senhor Deus, é o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem o poderio, a plena sabedoria, o Deus todo-poderoso, o Deus que tem absoluta capacidade criadora, né? Isso é um atributo da soberania e da divindade de Deus. Seres divinos só tem três: o Pai, o Verbo e o Espírito do Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito de Deus. Então esses três são os seres divinos, os seres eternos, são o autoexistente. Gênesis 2:7 nos diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Precisamos deixar isso bem estabelecido. O que ele está formando aqui? Corpo físico, matéria. O corpo é feito do pó da terra. Pó da terra, barro, representa fragilidade humana. Adão é justamente um boneco de barro, criado da terra, terra avermelhada, Adão, né? Então formou o Senhor Deus o homem, o pó, do pó da terra, o homem. O homem, o Senhor forma com o barro, boneco de barro. Ele era uma criatura inerte, ele era um boneco sem vida. E aí o que acontece? Soprou no seu nariz o fôlego de vida. Deus soprou nas narinas do homem o ruach. Ruach é o fôlego de vida. No original, fôlego de vidas. Por que vidas? Vida espiritual e vida da alma, né? O Senhor está soprando essas duas naturezas dentro do homem. E aí o homem passa a ter psique, alma, e passa a ter pneuma, espírito. Então soprou o fôlego de vidas. Vidas, a qual a gente vê aí o espírito e a alma. Então o Senhor soprou o espírito e o homem foi feito alma vivente. Então aqui a gente vê um ser tricotômico, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de criar. Gênesis 1:26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então este homem se torna, na verdade, Nefesh. Nefesh, N-E-P-H-E-S-H. Agora ele pode ter vida independente, porque nessa alma, a sede do intelecto, razão, pensamento, vontade e emoções, o centro dela é livre-arbítrio. Então o Senhor cria um ser com a posição, com a opção de decidir, né? Com a liberdade de decidir. Um boneco de barro que o Senhor soprou o fôlego de vida e agora ele é uma criatura vivente. Agora ele tem vida própria. O problema é que o Senhor deu domínio e aqui a gente vê justamente ele se torna um ser que tem a liberdade de escolha. E nessa liberdade de escolha que a serpente tentou. É nessa liberdade de escolha que a serpente levou Adão e Eva a ser independente de Deus.
não fomos criados para sermos seres independentes. Nós fomos criados para ser totalmente dependente de Deus, totalmente dependente da fonte. Mas aqui a gente vê que nessa criação o Senhor coloca o livre-arbítrio, nesse livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus não queria criar robôs, Deus não queria criar máquinas manipuladas que sempre o adorassem, porque senão, na eternidade, Lúcifer, o anjo caído, iria dizer: o homem te serve porque o Senhor não deu opção de escolha, o homem te serve porque o Senhor criou robôs, máquinas manipuladas. Não, Deus não fez máquinas manipuladas, Deus colocou o livre-arbítrio. Agora, para estar com ele, ele deu uma constituição do que você deve obedecer. Então, na verdade, o Senhor não criou robôs, ele criou um homem com livre-arbítrio. O homem tornou, então, uma alma vivente, um ser vivente. Essa alma vivente é a mesma palavra usada para os demais animais, seres viventes, alma vivente. Só que tem uma diferença, o homem tem o Espírito de Deus nele, né? Então, Adão tornou-se coroa da criação, rei do jardim, né? E aí até o momento em que ele ouviu a sugestão da serpente, comeu do fruto e pecou, rompeu a aliança, entregou esse domínio e autoridade a Satanás. Vem Jesus e toma as chaves, desce no inferno, toma as chaves das mãos do diabo, da morte e da vida. O homem é um ser espiritual que possui uma alma e mora num corpo. Isso tem que estar bem firmado na tua mente. Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Espírito, pneuma, o ar, o sopro, o fôlego de Deus que existe no homem, né? Soprar, respirar. É invisível, é imaterial, mas é real. É invisível, é imaterial, mas faz parte do homem. O espírito do homem é a parte que conhece a Deus e a parte hoje onde o Espírito Santo habita. Ao criar os seres humanos, Deus, na verdade, formou criaturas que serviriam de ponte entre o mundo espiritual e o mundo natural. Por isso que a ordem tem que ser espírito, alma e corpo, porque a alma, ela tanto pende aqui, se ela está submissa ao espírito, ela é governada segundo a vontade de Deus, mas se ela se submete, se o corpo é governado pela alma, então aí é a natureza carnal. Então aqui 2,7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou. Soprou o quê? O Espírito. Nessa matéria de barro, o Senhor soprou o Espírito e o homem foi feito alma vivente. Então, de um modo que agora, além de duas dimensões, espiritual e física, nós temos a outra dimensão, que é a dimensão da alma, que podemos chamar de dimensão psicológica, porque é a psique, né? A física, que é o corpo, que é essa carcaça, que é justamente soma no original. Soma do quê? Soma justamente da alma com o espírito que habita no corpo. A casa da alma e do espírito, a casa dessas duas naturezas é o corpo físico. Então o espírito recém-criado, que veio do fôlego de vida, que veio do fôlego de Deus, para entrar no boneco de barro, para entrar no pó da terra, não era o próprio Espírito Santo. Deus está criando um espírito humano aonde o Espírito Santo veio habitar. Mas é duas coisas distintas. O espírito humano é o E minúsculo, aonde o Espírito Santo, depois de Cristo Jesus ressuscitar e subir ao Pai, aí ele envia o seu Espírito que habita no nosso espírito, que no Antigo Testamento é só de visitação, no Novo Testamento é de habitação. Deus é um Deus doador daquilo que ele tem dentro dele, do Espírito. Por isso que vem dele e volta para ele. Zacarias capítulo 12, livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Aqui o espírito está com letra minúscula. Por quê? Porque o espírito do homem, Deus formou dentro dele. Hebreus capítulo 12, verso 9.
além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então ele é o Pai dos Espíritos minúsculo, por quê? Porque é o Espírito humano, né? Então, se sujeitarmos ao Pai dos Espíritos, então viveremos. Se o nosso espírito fosse um pedacinho do Espírito de Deus, nós não seríamos pessoas distintas dele, né? Nós seríamos como extensão de Deus na Terra, uma unidade escrava, robô, totalmente controlada e manipulada por ele. Mas não, Deus não deseja que sejamos criaturas como robô, né? Deus não deseja que sejamos máquinas. Deus nos projetou para sermos filhos e não escravos. Filho que tem direito a uma herança e não a um escravo que não tem direito à escolha, um escravo que não tem direito aí a uma decisão. Deus colocou dentro de nós o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é o quê? É o centro da alma. O que é a alma? Psique. Psique é a raiz da palavra psicologia, psicoterapia, psicoterapeuta, psiquiatria. Psique trata com a alma. Alma é o quê? A sede dos pensamentos, vontade e emoções. Intelecto, vontade, volição e emoção. Então a alma, ela é a essência do seu ser. Coração, vida, a essência do seu ser, né? Então a importância de entendermos que essa essência do teu ser é formada de intelecto, volição e emoção. Intelecto é a parte que pensa, que raciocina, a parte que registra, memória, né? Onde tem consciência, inconsciência, onde tem subconsciente, inconsciente e a consciência. Então, a parte que tem consciência, na verdade, é o intelecto. Agora, o centro dessa alma, intelecto, vontade e emoção, é o livre-arbítrio. O inimigo ataca justamente na alma, através dos 5 sentidos. Então, o inimigo ataca, né? Eva viu a árvore que era boa para se comer e dar entendimento. Ouviu a palavra da serpente, sentiu o seu cheiro e deve ter imaginado seu sabor é gostoso para se comer, né? O inimigo ataca através dos 5 sentidos. Por isso que vem Paulo e fala que andamos por fé e não por vista. Andamos por aquilo que cremos através da palavra e não pelo que sentimos. Então não podemos ser governados pelos sentidos, pelos sentimentos da alma. Temos que ser governados pela palavra de Deus, pela palavra do Deus Todo-Poderoso, né? Essa palavra que nos fortalece, que nos sustenta, essa palavra que nos renova. Agora, nós temos que entender também que, então, o espírito pneuma, a alma é psique. E mora onde? Mora nessa carcaça de barro que se chama corpo. E corpo no original é soma. Soma, que significa o quê? A junção de psique e pneuma, ou seja, a morada do espírito e da alma, né? Essa é a natureza física, a matéria, para você se comunicar com o mundo físico, que é matéria. Por isso, então, que se a pessoa tem problemas na alma, ela vai ter problemas psicossomáticos, que são doenças da alma que muitas vezes pode até se manifestar no corpo, mas a raiz e a essência do problema é na alma. Então, soma é a junção do espírito, pneuma e alma, psique, é o tabernáculo em que moramos, que Pedro vai dizer, já estou deixando o tabernáculo desta carne. Então é através dele que o espírito e a alma entram em contato com a matéria, com o mundo físico. É através do corpo que o espírito e a alma se expressam. Então é através do corpo que podemos enviar informações ao mundo físico, pegar palpável o objeto, pegar palpável, se comunicar com as coisas da matéria. As janelas da alma são, então, os olhos e o ouvido, né? Os olhos e o ouvido. O corpo ele pode modificar o mundo físico por meio de expressões. Nós podemos nos expressar de várias maneiras, principalmente através das mãos, com o que fazemos,
principalmente através dos pés, aonde nós vamos, da voz, o que falamos, da cabeça, que vai dar ordens ao corpo todo. O corpo é a forma de se expressar, ou muitas vezes a forma de revelar o que há na alma, né? Vamos falar um pouquinho das áreas da alma. Tanto o homem nascido de novo quanto o homem natural, ele possuem áreas na sua alma, né? Quando você se converte, a alma não morre, né? Por mais que você mortifique, ela não morre, ela está sempre viva e latente. Então, durante a nossa vida, elas vão influenciar o nosso sistema de vida. No novo nascimento vão ocorrer choques entre o que vivemos e a palavra de Deus. Por quê? Porque a alma está habituada. Só que hábito se aprende e desaprende. Hábito se substitui, né? E como você substitui o hábito? Pela renovação do vosso entendimento, com um outro ensinamento, uma outra verdade. Então, no novo nascimento, vão ocorrer choques entre a palavra de Deus e os hábitos da alma. E aí começa essa luta interior que nós temos que alinhar, subjugar a alma à direção do Espírito, à direção da vontade de Deus. O maior problema do ser humano não é o demônio. O maior problema do ser humano é a alma. Porque a alma você não pode expulsar. A alma precisa ser tratada, discipulada, disciplinada, treinada, domada, né? Então, para se tratar a alma no livre-arbítrio, a pessoa tem que tomar a decisão de querer. Para tratar a alma, a pessoa vai ter que querer mortificar os desejos da carne. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. O que Jesus está falando? Você quer ter vida eterna, mortifica as vontades da carne aqui nessa terra. Então, para se tratar a alma, a pessoa tem que querer. Não adianta você estar disposto a tratar a pessoa se a pessoa não quer. Vai no livre-arbítrio dela. Agora, essa alma é a sede do intelecto. O que é intelecto? Intelecto é raciocínio, intelecto é mente. Intelecto pode ser dividido em imaginações, memórias, pensamentos, raciocínio, lógica, que muitas vezes podem ser conscientes ou inconscientes. Pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Uma pessoa carente, por exemplo, que nunca pensou num pecado de adultério e que vem um pensamento através de palavras de elogio, que vem um pensamento através de situações que acontecem, na verdade ela está sendo tentada para aquilo, ela está sendo tentada a consumar um pecado, tentada a consumar aquilo que desagrada a Deus. O que é pecado? Errar o alvo, errar o foco, amartia, errar o alvo. A martiologia é a doutrina que estuda o pecado, é a doutrina que estuda o errar o alvo. Então a grande verdade é: ninguém pode impedir um passarinho de sobrevoar a sua cabeça, mas todos podem impedir um passarinho de fazer ninho na sua cabeça. Então, ninguém pode impedir um pensamento, mas você pode deixar de alimentar esse pensamento. Onde estão os pensamentos? Na alma, que parte da alma, no intelecto, na mente, né? Além do pensamento, existe uma outra parte da alma que a gente chama de vontade. O que é a vontade? Vontade é feita de intento, de propósito, de desejo. A vontade, ela gera o desejo, né? Estou com vontade de ir para a praia. Estou com uma vontade de fazer algo, né? E nem sempre a vontade ela é pecadora, mas mesmo não sendo pecadora, tem vontades que eu não posso me submeter, tem vontades que eu não posso dar ouvidos. Subo no topo de um prédio e tenho vontade de voar, não posso voar. Por quê? Porque Deus não fez o homem para isso. Então a vontade humana ela tem que estar subjugada ao livre-arbítrio de decisão, né? Então, não é tudo que eu tenho vontade que eu posso fazer. E o que é o centro da tua decisão é o livre-arbítrio.
Embora você tenha vontade de fazer alguma coisa, por mais forte que seja a vontade, o livre-arbítrio ainda pode dizer não, não vou fazer porque a palavra de Deus me diz que não convém eu fazer isso, eu falar isso, eu tomar essa decisão. Então você tem uma vontade de fazer alguma coisa. E essa vontade, muitas vezes, vai ter que ser contrariada, né? Então, ter o livre-arbítrio, na verdade, é você ter a livre opção de escolha de poder fazer ou não, né? Então, diante de uma realidade, você tem que entender que Deus não criou o homem para ser um robô, uma máquina para ser dirigida por ele. Não, pelo contrário. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Esse ser possuía perfeita liberdade de escolha. Se decidisse obedecer a Deus, poderia. Agora, se preferisse rebelar-se e ouvir a serpente, a Satanás, foi o que ele decidiu fazer. O homem tinha a posse de uma soberania que lhe facultava exercitar a sua vontade e decidir se obedeceria a Deus ou não. Esse ponto é muito importante, pois nós precisamos entender que Deus nunca priva as nossas vidas da liberdade em nossa vida espiritual. O Senhor não realizará nada por nós a não ser que nós cooperemos ativamente com Ele. Nem Deus e nem o diabo podem fazer nada sem o nosso prévio consentimento, porque a vontade do homem é livre. Muito embora o diabo use de persuasão, de engano, de meios escusos para poder pegar essa legalidade através da curiosidade, através do prazer, através do desejo e tantas outras ferramentas que ele usa, mas na verdade o homem tem que consentir, o homem tem que dar autorização, dar legalidade. Originalmente, o espírito do homem era a parte mais nobre do seu ser, porque era onde o Espírito de Deus habita. A alma e o corpo tinham que se submeter ao governo do Espírito. Quando o homem pecou, caiu. A hierarquia correta, espírito, alma e corpo, foi invertida. E agora o homem é uma alma, um corpo governado pela alma. Por isso que Gênesis capítulo 2, versículo 17, Gênesis 2, 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Morrerá o quê? Se afastará de Deus. Então o fruto do conhecimento do bem e do mal eleva a alma e abafa o espírito. Eleva a alma e abafa o espírito. A árvore, eles viram que era boa para se comer. O que é isso? Cobiça da carne. Sua carne foi a primeira a ser despertada. Segundo, era agradável aos olhos. Agradável aos olhos, cobiça dos olhos. Agora, tanto seu corpo como a sua alma estavam seduzidos. Terceiro, a árvore era desejável para dar entendimento. Isso é o quê? Soberba da vida. Então, olha só. Aqui nós vemos cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Tal desejo revelou que as suas emoções e vontades estavam em atividade. A agitação da alma, então, encontrava-se fora de controle. Ela não mais se achava de lado como um mero espectador. Ela havia sido incitada para desejar o fruto. Com a situação fora de controle, isso fica perigoso quando as emoções humanas se afloram e querem dominar. Quando a serpente envenenou a vontade, a mente e as emoções do homem, seguiu a Satanás, deu ouvidos à sugestão da serpente, ao invés de seguir a Deus. Seu espírito, que era capaz de comungar com o Senhor, sofreu um golpe fatal e foi deixado de escanteio. Aqui nós podemos ver que a lei que governa a atuação de Satanás, que afetou a vontade, que afetou as emoções e que influenciou o livre-arbítrio, ele usa as coisas da carne, comer do fruto, apetite, para levar a alma do homem a pecar.
Tão logo a alma do homem peca, o espírito cai em trevas absolutas, ele vê que está nu e ele não sabe mais como fazer, porque agora ele já consumou o erro, já desobedeceu. Tão logo a alma peca, o espírito caiu em trevas absolutas, separou-se. Quando dela comer, certamente morrerá. A sua operação se dá sempre do exterior para o interior. Tudo que é da alma vem sempre do exterior para o interior. Quando não começa pelo corpo, inicia-se na mente ou pela emoção, a fim de chegar na vontade do homem e levar o livre-arbítrio a decidir o errado. No momento em que o homem sujeita essa vontade a Satanás, ele toma posse de todo o ser, causando a morte do espírito. Agora, Deus sempre atua do interior para o exterior. Deus sempre trabalha do interior para o exterior. O Senhor inicia sua obra sempre no espírito do homem. Em seguida, ele ilumina sua mente, desperta suas emoções e leva-o a exercitar a vontade sobre o seu corpo, a fim de levá-lo a realizar a vontade divina. Toda obra satânica começa no exterior, tentando afetar sua vontade, sua emoção, para destruir o seu interior. Toda obra divina começa do seu interior para o seu exterior. Já a atuação de Deus parte, então, sempre no teu interior, no teu espírito. Dessa forma, nós podemos distinguir o que vem de Deus daquilo que vem de Satanás. Isso tudo ensina ainda que quando Satanás captura a vontade do homem, então ele passa a ter controle sobre esse ser. Então nós temos que tomar cuidado. Essa situação está vindo do exterior para o interior ou está vindo do teu espírito, do interior para o exterior? Hoje nós vamos encerrar por aqui e amanhã nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a composição da alma, as emoções, a consciência, o livre-arbítrio, a alma vivente, você ser cônscio de si mesmo. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela tua verdade, pela tua palavra que nos guia a toda verdade. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, que o teu Espírito testifique em nosso espírito a tua verdade, porque a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Que cada dia possamos ser praticantes e não somente ouvintes da tua palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a mortificar a carne, a vencer o desejo, a vencer o pecado e a fortalecer o espírito para a tua honra e tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, persevere firme e se você pulou alguma aula, volte porque tem muito conteúdo nessa matéria. Deus abençoe e até a próxima aula.